Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia, apostila 3. Temos como ponto central Estados Unidos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho das chamadas regiões econômicas. Vamos falar um pouquinho da agropecuária, depois vamos falar um pouquinho da indústria. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é a maior potência em termos industriais, em termos de indústria absoluta, e é uma potência também na questão da agropecuária. Falamos um pouco da agropecuária dos Estados Unidos. Nós trabalhamos três eixos centrais quando nós falamos da estrutura da agropecuária norte-americana. Primeiro, é uma agropecuária extremamente especializada, dividida em belts. Todos nós sabemos que 2% do PIB dos Estados Unidos provém da agropecuária. Então, ela é especializada, dividida em belts, ou seja, eles praticam a monocultura em um determinado espaço dos Estados Unidos. Segundo aspecto, a agropecuária dos Estados Unidos ela é mecanizada, com muita tecnologia, tendo como ponto forte uma alta produção e uma alta produtividade. E o terceiro ponto bem específico é o uso intensivo de insumos agrícolas. Então, eles utilizam demais agrotóxicos, pesticidas, herbicidas e assim sucessivamente. Além de utilizar de uma forma muito consistente os produtos transgênicos, ou seja, aqueles produtos geneticamente modificados em laboratório. Então, se nós pegarmos o mapa dos Estados Unidos, nós vamos ter, de uma forma específica, cada cinturão com a sua respectiva utilidade dentro dos Estados Unidos. Então, três produtos são fundamentais na agricultura dos Estados Unidos. Primeiro, o trigo, o milho e o algodão. Então, vou passar os cinturões e vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como funciona esses três produtos nos Estados Unidos. Consequentemente, nós vamos estar falando um pouquinho de outras áreas agrícolas dos Estados Unidos. Então, nós vamos pegar aqui, se nós pegarmos aqui, aqui nós vamos ter essa região na parte mais conhecida como meio oeste, essa região aqui é a região do chamado Wheat Belt. Wheat Belt é o chamado cinturão do trigo. E os Estados Unidos produzem trigo o ano inteiro, porque eles têm lá, bem próximo ao Canadá, o chamado trigo da primavera. E mais abaixo, nós temos o chamado trigo do inverno. Então, a produção de trigo nos Estados Unidos é muito forte, tanto que os Estados Unidos é o maior produtor de trigo do mundo. E é importante salientar que todo esse trigo produzido nos Estados Unidos é para consumo interno. Eles não exportam trigo, eles não vendem trigo. O trigo é para o seu próprio consumo, assim como o milho, assim como o algodão. Por falar em milho, nós temos o cinturão do milho também. Nós vamos mudar a cor aqui para nós acharmos e centrarmos o cinturão do milho. Então, o cinturão do milho fica bem nessa região aqui, ó. Então, fica bem do centro para o leste dos Estados Unidos. É importante ressaltar que o milho nos Estados Unidos tem duas funções muito básicas. Ele serve primeiro para alimentação. Então, vários produtos dos Estados Unidos incluem o milho.
E num segundo momento, o milho é utilizado também como fonte de energia alternativa. Então, o etanol, que é misturado à gasolina nos Estados Unidos, é produzido a partir do milho. Então, se no Brasil nós produzimos o etanol a partir da cana-de-açúcar, nos Estados Unidos eles produzem o etanol a partir do milho. Então, falamos primeiro do Wheat Belt, ou seja, o cinturão do trigo. Falamos agora do Corn Belt, o cinturão do milho. E o terceiro cinturão importante nos Estados Unidos é o chamado Cotton Belt. Aqui, ó, vamos achar o Cotton Belt aqui, ó. Então, o Cotton Belt fica toda essa região aqui, ó, no sul dos Estados Unidos, né? Cinturão do algodão, muito importante para a economia dos Estados Unidos, né? Desde o período das 13 colônias, as colônias do sul tinham grandes latifúndios, tinha mão de obra escrava, né? Ocorre a Guerra da Secessão e os grandes latifundiários dos Estados Unidos cultivavam o milho o algodão nessa região. Então falamos de 3 grandes e importantes cinturões dentro dos Estados Unidos: Wheat Belt, cinturão do trigo, Corn Belt, o cinturão do milho, e o Cotton Belt, cinturão do algodão. Vou falar de outros cinturões menos importantes, porém com grande participação na economia dos Estados Unidos. Na parte sul dos Estados Unidos, ou seja, no extremo sul dos Estados Unidos, cujo o clima ele é subtropical, nós vamos ter o cultivo de produtos cítricos nessa região dos Estados Unidos, com destaque para a laranja. Os Estados Unidos é grande produtor de laranja. O consumo da laranja é tão grande nos Estados Unidos, né, que eles têm que importar laranja do Brasil para que possa atender o seu mercado. Então, além de produzir, eles importam laranja do Brasil ainda. Além da laranja nessa região, eles cultivam também o tabaco, cana-de-açúcar. É importante, tá? Clima mais subtropical, clima mais quente, cultivo bem específico nessa região. Nós temos também, aqui nessa região, na parte oeste dos Estados Unidos, né, próxima à região da Califórnia, uma região de clima mais semiárido, nós temos o cultivo da chamada agricultura irrigada, o dry farming, né? Então aqui nessa região nós temos o que eles chamam de pomar do mundo, onde eles cultivam muitas frutas nessa região. É importante ressaltar que nós temos também, só que nessa região dos Estados Unidos, aqui ao nordeste dos Estados Unidos, nós temos um cultivo conhecido como Green Belt. Green Belt no nordeste dos Estados Unidos. É o que eles chamam de cultivo de hortifruti. Ou seja, eles cultivam muita hortaliça, eles cultivam muito tomate, eles cultivam muito alface, coentro, né? Muito hortifruti nessa região, mais horti do que fruti. E nós temos também nos Estados Unidos a questão da pecuária e 2 regiões de pecuária forte. Então, nós vamos ter no oeste dos Estados Unidos, nessa regiãozinha aqui, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Nessa região aqui, nessa região nós vamos ter o que eles chamam de Ranch Belt, ou seja, o cinturão da pecuária extensiva. O gado criado à solta, o gado criado para a produção de carne.
é muito forte nos Estados Unidos, né? Tem até um outro termo que eles utilizam demais, o Bull Belt, Bull Belt, ou seja, a criação de búfalos nessa região. Então é importante nós estarmos colocando isso também. Do outro lado, no nordeste dos Estados Unidos, nessa região aqui, nordeste dos Estados Unidos, vamos lá, então, nordeste dos Estados Unidos, nessa região, nós vamos ter o que eles chamam de Dairy Belt, ou seja, o cinturão do laticínio. Então aqui o gado é criado confinado, eles praticam a pecuária intensiva. Então o gado ele é criado para a produção de leite e seus derivados. Então vocês podem perceber que os Estados Unidos eles conseguem, de uma forma muito efetiva, ocupar todo o seu território com algum tipo de produção. Neste caso, né, que nós estamos vendo agora, produção de tanto dentro da agricultura como dentro da pecuária. Vamos trabalhar um pouquinho agora, né, o que diz respeito à chamada indústria. Vamos trabalhar um pouquinho o setor industrial dos Estados Unidos. O setor industrial dos Estados Unidos ele é bem consistente. Os Estados Unidos foi industrializado na chamada Segunda Revolução Industrial e tem dois pontos que são fundamentais. É importante para vocês estudarem, vai cair na prova, vai cair no vestibular, vocês podem ter certeza. Então nós temos a região do Nordeste dos Estados Unidos, essa região, Nordeste dos Estados Unidos. O que nós temos em termos de indústria nessa região? Essa região é o que eles chamam de Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura, né? A indústria dos Estados Unidos teve início nessa região. Eles têm uma indústria muito tradicional, nessa região. Então, a indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, a indústria mecânica, a indústria química e principalmente a indústria automobilística. Então, nós temos indústrias famosas como a GM nessa região, né? A Ford, a Chrysler, tanto que a cidade de Detroit, que fica nessa região, ela é a capital mundial do automóvel. Tá? Então, é muito tradicional essa região. Ela é privilegiada por estar próxima à região dos Grandes Lagos, grande quantidade de matéria-prima, recursos naturais. Então, é uma área muito privilegiada. Grande parte da população dos Estados Unidos está situada nessa região. Teve, no final da década de 80, início da década de 90, uma crise muito profunda na economia dos Estados Unidos. Tanto que alguns especialistas começaram a chamar essa região foi tão afetada durante a crise, principalmente a indústria automobilística, que essa região passou a ser chamada de Rust Belt, ou seja, o cinturão da ferrugem. Tá? Depois, claro, teve um processo de recuperação, mas ficou um pouco marcado. Em contrapartida, nós temos do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, nessa região aqui dos Estados Unidos, nós temos o que nós chamamos de Sunbelt, ou seja, o cinturão do Sol. Aqui aparece o Sunbelt, cinturão do Sol, o novo cinturão econômico dos Estados Unidos, cinturão voltado para a tecnologia, um cinturão voltado para a tecnologia, tanto que nós vamos ter
algumas das grandes indústrias, né, voltadas para a TI, ou seja, tecnologia, as TIs. Nós vamos ter os chamados tecnopolos. Nessa região nós vamos ter o Vale do Silício. Então, algumas das grandes indústrias de TIs do mundo estão nessa região. Então, temos que pegar a Google, a Microsoft, a Apple, todas essas grandes indústrias voltadas para a tecnologia estão nessa região. Tá? Podemos pegar outras partes dos Estados Unidos, mesmo no sul dos Estados Unidos, próximo ao Golfo do México, nós temos a indústria do petróleo. Na Flórida nós temos a indústria do entretenimento com a Disney, né? Nós temos a NASA também na Flórida. Na região de Seattle, tá? no noroeste dos Estados Unidos, essa região aqui, ó, Seattle, tá? Nós temos Seattle aqui, nós temos a fábrica da Boeing, né? A indústria aeroespacial. Então, os Estados Unidos está muito concentrado, né, em termos de indústria, muito bem distribuído em termos de indústrias. Nós temos o Alasca, não dá para nós deixarmos de falar do Alasca. O Alasca é uma região que foi comprada pelos Estados Unidos de forma muito barata, né? O Alasca já está bem na parte noroeste, extremo noroeste dos Estados Unidos. Tem um clima muito polar, né? Um clima muito frio nessa região dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram essa região da Rússia, né? Por medo de os russos colocarem uma base militar nessa região. Depois eles descobrem que essa região é muito rica em minério, principalmente petróleo. Então, o Alasca, economicamente para os Estados Unidos, é muito viável. São algumas indústrias de petróleo nessa região. Então, nós temos imagem, né, do Alasca, muito desenvolvida, as pessoas não têm essa ideia. Depois nós temos o Havaí, 50º estado dos Estados Unidos, né? Então, o Havaí, né, essa ilha do Pacífico, cuja capital é Honolulu. Aqui nessa região nós vamos ter a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. É uma ilha com a temperatura ideal na prática do surf. Vários circuitos do surf ocorrem nessa região. Essa região também tem um cultivo forte de abacaxi, né, dentro da questão da agrícola. É uma importante ilha dos Estados Unidos. Então, só para vocês terem ideia de como, né, a economia dos Estados Unidos é forte e como eles aproveitam ela em todos os sentidos. Beleza, galera? Olha aqui uma imagem, né, do Havaí, um circuito de surf, que é muito normal nessa região. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira durante os plantões. Obrigado a todos. Bom dia.